Boa tarde a todos, eu sou a Elis e faço parte do grupo de palestrantes do CELI, Centro Espírita Luz da Esperança, São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez, mais um ano juntos, iniciando a primeira reflexão do ano de 2021. E nada melhor do que começar o ano falando dele, do nosso Mestre Jesus. E é a Ele que neste momento nós pedimos. Mestre Jesus, nos envolva com sua luz, com sua paz, com seu amor, dando clareza aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que a gente possa aproveitar ao máximo possível a reflexão da tarde de hoje. E como eu falei antes, é dele que nós vamos falar. No capítulo 6 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E este capítulo em especial, ele vem após o capítulo 5 de Bem-aventurado os aflitos. Após ser explicado para nós o porquê sofremos, quais são as causas das aflições, onde nós podemos entender melhor por que tanta diferença entre uns e outros, porque uns sofrem mais, outros menos. Na sequência vem o capítulo do Cristo Consolador, e não é ao acaso. Na verdade, é porque Ele é o caminho. Ele que esteve entre nós, que iluminou a estrada, que exemplificou, mostrou o caminho para nós. É Ele, é com Ele que nós vamos conseguir este suporte para aguentar esses desafios que a vida nos oferece. Então eu vou iniciar lendo um trechinho do item 1 do capítulo, numa fala de Jesus, e na sequência nós falamos mais um pouquinho sobre esse assunto. O jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O jugo de Jesus. Vamos buscar entender o que Jesus quis dizer, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, convidando a todos os que sofrem para virem com ele. O jugo é uma madeira bem pesada que é colocada sobre os bois para arar a terra. Essa madeira é colocada em cima de 2 bois para que eles caminhem juntos e no mesmo passo, para que nenhum pare a caminhada, arando a terra. Isso é o jugo. Quando Jesus fala que o jugo dele é suave, ele está nos convidando a caminhar junto. Ele está dizendo que ele carrega conosco esse peso, esse jugo, para que a gente siga juntos na mesma caminhada, na mesma direção e no mesmo passo. Então Jesus nos faz esse convite, dizendo que quando caminhamos com Ele, o jugo é suave. E assim, consequentemente, o fardo se torna leve. Porque se nós buscamos o Evangelho, nós buscamos os entendimentos, nós buscamos viver dentro da lei de Deus, lei do amor, que Cristo veio nos exemplificar, isto é viver no jugo de Jesus. É estar próximo a Jesus. É aceitar que Ele carregue junto conosco esse jugo, ficando mais suave, tornando o fardo mais leve. É isso que Jesus quis explicar nessa passagem. E na continuação, nesse capítulo, no Evangelho de João, Jesus nos fala que ainda não conseguimos ter a compreensão
de todos os ensinamentos, mas que futuramente ele mandará um consolador. E este consolador nós já sabemos pela codificação da doutrina espírita, pelos espíritos, pelo próprio espírito da verdade, que é o espiritismo. Mas quando Jesus falou que mandaria um outro consolador, a palavra que ele usou, que está lá escrito no Evangelho de João em grego, é paracleto. Só que essa palavra não tem uma tradução nas outras línguas que compreenda todo o significado dela. Então ela foi traduzida como consolador. Mas essa palavra não significa só consolador. Essa palavra significa, uma das significações dela é trazer consolo, sim. Um dos pontos é o consolo. E nós sabemos que o Espiritismo traz consolo, porque ele nos diz que nós somos seres imortais, que a morte é apenas do corpo físico. E isso nos traz um consolo quando nós perdemos um ente querido, sabendo que essa pessoa não vai desaparecer para sempre, que fomos afastados momentaneamente, mas que todo o laço de amor é eterno e que voltaremos a nos encontrar. E isso nos dá um consolo. A doutrina espírita também nos consola quando diz que se nós vivemos no amor, no bem, se nós construímos essa base moral voltadas para essa lei de amor que Jesus veio aqui nos exemplificar há mais de 2000 anos, se nós vivermos voltados para o bem, para a caridade, se nós edificarmos dentro de nós essas virtudes, isso irá conosco para além dessa existência que estamos vivendo neste momento. Que estes são os bens que são eternos, que nós carregamos juntos. Porque os bens materiais, quando nós daqui partirmos, aqui eles ficarão. Mas aquilo que construirmos de bom, de virtude dentro de nós, irá conosco. E os laços que nós criarmos com verdade também ficarão eternos na nossa história. São laços eternos. Então, este é o consolo do Espiritismo, é compreender que nós não somos do berço ao túmulo, mas que nós somos espíritos imortais e que estamos numa caminhada de várias existências que já existiram, dessa que estamos vivendo agora e de muitas outras que ainda teremos. Então isso nos conforta. Mas também paracleto quer dizer esclarecer, orientar. E o Espiritismo nos esclarece muito, principalmente em relação ao sofrimento, em relação a essas diferenças que nós percebemos aqui nas existências. Por que que uns parecem ter tanta sorte e outros tanta dificuldade? E é através do Espiritismo que nós encontramos estas respostas e muitas outras respostas. Afinal de contas, além das 5 obras básicas de Allan Kardec, que nos dá toda essa base, todo esse conhecimento sobre a doutrina espírita e sobre a vida, nós temos quase 500 livros psicografados por Chico Xavier, mais de 200 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, fora outros autores. E todas essas obras nos trazem muito esclarecimento e muito conforto também. Então o Espiritismo é esse consolador no sentido mais amplo da palavra, não apenas do consolo, mas nesse sentido da palavra em grego paracleto. E além disso, ele fala também de defender. Então paracleto é consolo, é orientação, esclarecimento e defesa. Como assim defesa? Bom, quando nós aceitamos andar com Jesus, aceitamos o seu jugo, quando nós nos empenhamos a compreender o Evangelho e a viver
o Evangelho, nós estamos nos defendendo a nós mesmos de energias contrárias. E também estamos nos aproximando da espiritualidade mais iluminada, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda. Dessa forma, nós conseguimos uma proximidade porque nós estamos numa vibração melhor quando estamos voltados ao Evangelho e à sua vivência. Então, é uma forma de nos defender, porque é por sintonia as nossas proximidades, é por frequência. Se nós estamos vibrando numa frequência mais elevada, nós vamos nos unir a espíritos mais elevados. Mas se nós nos descuidamos e vibramos uma frequência mais baixa, nós vamos atrair espíritos com uma vibração mais baixa. Então é por frequência, por sintonia. E quando nós escolhemos viver nessa lei de amor que Jesus veio nos ensinar, quando nós aceitamos o Evangelho na nossa vida, quando nós aceitamos o convite de Jesus de ir até Ele, de pegar o seu jugo, nós estamos nos defendendo a nossa vibração, defendendo o que nos envolve, o nosso entorno. Nós criamos uma egrégora mais positiva na nossa volta. E é dessa forma que a palavra consolador vem para nossas vidas. É dessa forma que o Espiritismo vem para nossas vidas, não só para nos consolar, mas também para nos esclarecer, nos orientar e como defesa. Porque quando nós fazemos esse processo de primeiramente buscar esse entendimento através de um consolo porque estamos necessitados, e na sequência buscamos sim nos orientar, buscamos nos esclarecer, buscamos essa literatura tão vasta, estudar tudo isso para entender os processos da vida, nós automaticamente estamos nos defendendo, estamos nos blindando. E é nesse sentido que Jesus nos falou que nos mandaria um consolador. É no sentido da palavra paracleto. Nesse sentido mais amplo, não só de consolo, mas também de orientação, de esclarecimento, de defesa. Nesse sentido mais amplo de uma vivência realmente do Evangelho, não ficar só nas palavras, mas tentar compreender e incorporar no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque é muito fácil, muito mais fácil nós conquistarmos bens materiais. Isso é muito mais fácil do que conquistarmos bens morais, do que conquistarmos as virtudes pro espírito que nós vamos levar além daqui. Isso é mais difícil, porque precisa empenho, precisa dedicação, precisa vontade, precisa deixar nossos vícios de lado, nossas manias, aquilo que já estamos acostumados de forma automática. Nós precisamos realmente renovar o nosso interior, nos transformar, passo a passo. Difícil, porque muitas vezes ainda vamos sucumbir, mas se nós estivermos mais atentos e conscientes, nós veremos que sucumbimos, mas que vamos tentar novamente, e quantas vezes forem precisa, até que nós consigamos agir de uma forma mais saudável dentro das nossas vidas. E dessa forma, atraindo convivências mais saudáveis, situações mais saudáveis, porque como eu disse antes, é por sintonia, é por afinidade. E quando nós começamos a nos defender, nós começamos a atrair por sintonia, por afinidade, por frequência, situações, pessoas, vivências muito mais positivas. E é isso que esse capítulo nos fala. Porque quando nós escolhemos Jesus, quando nós escolhemos trilhar o caminho que Ele veio nos mostrar, que Ele veio exemplificar, que Ele deixou iluminado e que ainda nos pega pela mão e nos leva nessa caminhada, fazendo com que o jugo fique mais suave e o fardo mais leve. Quando fazemos essa escolha,
nós estamos realmente sendo consolados no sentido amplo desta palavra. E que nós possamos buscar, sim, o consolo quando necessário, mas que nós possamos buscar toda essa orientação. Espíritas, instruí-vos. Não esqueçam dessa palavra, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar entender os processos da vida, porque é só nesse mergulho profundo em nós e no entendimento, na compreensão, é que nós vamos conseguir pouco a pouco fazendo as transformações tão necessárias e que levaremos conosco além daqui. Então, para encerrar, eu vou ler uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Eu não podia deixar de trazer nessa primeira reflexão desse ano de 2021 a minha querida Joana. Então é com ela que nós encerramos a nossa reflexão de hoje, que diz o seguinte: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tu tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Esse é um trechinho de um pensamento da Joana de Ângeles. E quando nós entendemos que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, e que se nós escolhermos andar junto com Jesus, no seu evangelho, o nosso jugo será mais suave, o nosso fardo será mais leve e teremos sempre o consolo que necessitarmos para todos os desafios, ainda mais nesse momento que estamos passando desde 2020, com tantos desafios, tão conturbado. Mas é em Jesus e no seu evangelho que nós encontramos todo esse suporte, todo esse consolo, toda essa força que nós precisamos para sair vencedores de mais essa batalha. E não esquecendo que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que Deus permite os flagelos. E a resposta dos Espíritos é para acelerar o desenvolvimento da humanidade. Então, neste momento, estamos passando por um processo de aceleração do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Que nós possamos compreender isso, que até o bem está a serviço do mal. E que tenhamos a certeza de que Jesus está no leme dessa nau. E que não estamos abandonados. E que sairemos vencedores de toda essa situação que passamos já há quase um ano. Não esquecendo que tudo é para o nosso melhor, é para a nossa evolução e que não somos esse corpo que estamos hoje. Nós somos espíritos imortais para além dessa existência. Muito obrigado, fiquem com Deus, com o Mestre Jesus. Agradeço a atenção, a paciência. Nós estaremos logo juntos aqui mais uma vez. Se cuidem e até a próxima. Muito obrigado.